momento, peço licença ao comandante Robson Farinazzo, porque o nosso correspondente internacional, o Linha de Frente, está em todos os lugares do mundo. O Lucas Bassani vai entrar. O presidente turco Recep Erdogan defendeu o grupo Hamas, Bassani. Ele negou que se trata de uma organização terrorista e disse ser apenas um grupo de libertação e de resistência. Vai feder. A comunidade internacional não gostou da declaração. Meu querido Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, é quem traz todos os detalhes. Luca, boa noite em primeiro lugar. Quais foram as reações a essa fala de Erdogan que promete complicar ainda mais o cenário? Nosso comentarista político, Luca Bassani. Boa tarde a você, Capês, a todos que acompanham Linha de Frente. Realmente foi uma declaração que mexeu com a geopolítica europeia, principalmente. Não podemos esquecer que a Turquia é um país estratégico muito importante e militarmente é aliado da OTAN, é um membro da OTAN desde a década de 70. Nós vemos que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi perante ao parlamento da Turquia e disse que o Hamas não é um grupo terrorista, mas que trata apenas de um grupo de resistência, de libertação do povo palestino. É importante mencionar que a Turquia também é anfitriã de vários membros do Hamas que moram fora da faixa de Gaza. Grande parte deles, os mais influentes, os chamados membros sênior do Hamas, vivem no Catar, vivem na Turquia, entre outros países do mundo, bem longe da falta de energia, da falta de água e muito longe também dos bombardeios de Israel. Nós vemos que, nesse sentido, um grande mal-estar foi estabelecido entre a Turquia e os países ocidentais, inclusive a própria Itália anunciou através do ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que vai chamar o embaixador turco para explicações. O presidente Erdogan, inclusive, disse que a postura do Ocidente de não condenar Israel mostra que a sua postura na geopolítica é uma fraude. Ele utilizou essa palavra que foi muito forte e isso está repercutindo, como eu disse, de maneira muito negativa dentro da Itália, dentro da Alemanha, França, Inglaterra, o Reino Unido e outros aliados europeus. Por enquanto não se fala sobre a reação dos Estados Unidos, mas a gente sabe que no passado a Turquia sempre foi um país que transitou por ambos os meios, Teve tanto boas relações com Israel, considerando-se o seu status de país muçulmano, como também defendendo a causa palestina, que se intensificou, durante os últimos anos com Recep Tayyip Erdogan, que tem uma política que é chamada por muitos de neo-otomana, que ele tenta recuperar toda a grandiosidade da esfera de influência do Império Turco Otomano nos moldes atuais, com a Turquia muito reduzida em seu território e lidando com outros poderosos países naquela região, o Irã, a Arábia Saudita, obviamente que Israel do aspecto militar. Então, não se sabe ao certo como que isso vai figurar dentro do aspecto militar, dentro do aspecto da OTAN, considerando que é uma fala que vai em completo desacordo com aquilo que defendem os líderes europeus, que deixaram bastante claro que o ataque perpetrado pelo Hamas no dia 7 de outubro foi um ataque terrorista. Inclusive, a União Europeia reconhece o Hamas como um grupo terrorista, algo que, obviamente, a Turquia não reconhece, e agora tem até o endosso do presidente turco, que, como você disse, vai acabar repercutindo muito mal durante os próximos dias. Ô, Luca, se eu tiver errado, você me corrige naquilo que eu tiver, mas eu queria a sua análise. O Erdogan já comprou sistemas de defesa antiaéreo da Rússia, o que constrangeu bastante os Estados Unidos, porque ele tem aeronaves também F-16 de quinta geração e que são aeronaves que podem, com essa tecnologia, se chegar até a Rússia, pode aperfeiçoar ainda mais o sistema de defesa antiaérea. Ele tem instalações nucleares nos Estados Unidos. Claro que ele não tem liberdade para autorizar o lançamento, são dos Estados Unidos. E provavelmente, principalmente depois dessa destruição do exército da Ucrânia, é o maior exército da OTAN. E essa questão da guerra no Oriente Médio contra o Hamas, quando os Estados Unidos deslocaram 2 porta-aviões, destroyers, cruzadores, fragata para a região, ele então ameaçou fazer exercícios militares próximo. Existe algum risco de um desequilíbrio de alianças na OTAN para a guerra da Ucrânia em razão dessa forte divergência ideológica e de posicionamento de Israel, Estados Unidos, o Ocidente europeu e a Turquia
que é um país-chave estratégico. Pode ter alguma repercussão se continuar isso aqui para a guerra da Ucrânia? Luca Bassani. Olha, Capês, a gente vê que a posição da Turquia é sempre muito ambígua. Apesar dela ter comprado esses sistemas antiaéreos da Rússia, ela fornece drones para a Ucrânia. Forneceu durante o começo da guerra os famosos Bayraktar, que até os ucranianos fizeram uma música em homenagem. Ao mesmo tempo, vemos que a Turquia tem uma relação muito hostil com a Grécia, fez inclusive ameaças ao primeiro-ministro Mitsotakis da Grécia sobre a possível conquista ou reconquista, na visão dos turcos, de algumas ilhas no Mar Egeu, ou seja, uma briga direta entre dois membros da OTAN, já que a Grécia também faz parte da Aliança Militar Ocidental, além, é claro, de no cenário da guerra da Síria estar em lados opostos da Rússia. Os turcos muitas vezes apoiam os separatistas que se estabeleceram na porção norte da Síria, na fronteira com a Turquia, enquanto que a Rússia apoia o ditador Bashar al-Assad. Então a gente percebe que ela tem uma posição muito ambígua e acaba sempre servindo os seus próprios interesses, que no caso são os interesses do presidente Erdogan de recuperar essa grandiosidade, pelo menos no aspecto da geopolítica regional que teve a Turquia em séculos passados, sendo um dos mais longevos impérios muçulmanos que nós tivemos naquela região. Não podemos esquecer o Império Turco-Otomano, que acaba depois da Primeira Guerra Mundial e é, então, fragmentado em diversos países, inclusive países esses que se tornaram essas repúblicas que nós temos no Oriente Médio, que vira e mexe se tornam barris de pólvora. Essa posição coloca os Estados Unidos em uma posição ainda mais delicada de mediação entre os países dentro do próprio bloco, já que a gente vê que tem essa dissonância muito clara e agora mais uma guerra coloca a Turquia em lados opostos aos europeus. Então, aquilo no aspecto regional que deixa claro que o sonho dos turcos antigos de entrar na União Europeia é isso completamente desconsiderado nesse momento, ainda mais com essas declarações, e no aspecto militar não se sabe até que ponto pode se confiar na Turquia, que é um parceiro estratégico pela sua posição geoestratégica, está lá entre o Oriente e o Ocidente, próximo da África, do Oriente Médio, da Europa, próximo da Rússia, mas não se sabe quais são as ideias de Erdogan em relação ao seu próprio país e as alianças que pode acabar fazendo nos bastidores que nós ainda não temos conhecimento. Sani, nós aqui temos o duplo privilégio de ter você, um comentarista de geopolítica, também o nosso comandante Robson Farnazzo, que é especialista em estratégia militar. Eu vou passar a pergunta a ele, mas só lembrando, como você disse, após 1918, a Palestina, que pertenceu ao Império Otomano, passou a ser um mandato britânico. E uma curiosidade, todos os imigrantes que vieram da Síria e do Líbano, nós temos aqui 10 milhões de imigrantes sírios e libaneses aqui no Brasil, que chegaram antes de 18, chegaram com o passaporte da Turquia. Por isso que até hoje se fala o sírio, aquele turco, o libanês também, em razão dessa questão, uma curiosidade. Robson Farnazzo, sua pergunta para o Luca Bassani. Boa tarde, Luca. Prazer em falar contigo de novo. Eu queria fazer uma pergunta para você, que a gente sabe que o Erdogan é uma pessoa bastante dúbia, né? Ele diz uma coisa, acaba fazendo outra. A gente viu o caso da Suécia, ele encrespou, mas talvez parece que conseguiu algumas concessões com os Estados Unidos e agora a Turquia está flexibilizando isso. Você acha que ele vai manter essa posição, né? Pelo que a gente viu hoje, ele apoiou o Hamas. Você acha que ele vai manter? Como é que você acha que pode evoluir isso? Olha, Robson, a gente vê que, inclusive aqui na Europa, levantam uma questão sobre a suposta hipocrisia do presidente Erdogan. Se a gente se lembrar, esse veto temporário da Turquia perante a Suécia para que os suecos entrem na OTAN se dá pelo fato que a Suécia abriga como refugiados políticos um grupo político curdo que é considerado pela Turquia um grupo terrorista. Então os europeus estão perguntando, o Hamas não é terrorista, mas o PPK, o PKK, se eu não me engano a sigla em turco deste partido curdo, é terrorista? Onde que está exatamente o critério do presidente turco para estabelecer o que é uma organização terrorista, o que não é? E isso acaba reavivando essa discussão. Nós sabemos que os Estados Unidos, que tem feito esse intermédio, tem todo o interesse de a Suécia entrar na OTAN definitivamente até o começo do ano que vem, para que o isolamento da Rússia no continente europeu seja praticamente completo. Aí só sobraria os países historicamente neutros, a Áustria e a Suíça, além dos aliados relativamente próximos da Rússia, que é a Bielorrússia muito próxima e a Moldávia mais ou menos próxima. Então, é uma posição muito complicada, ele tenta trazer esse protagonismo, lembrando que a Turquia
em 2023 teve o PIB ultrapassando pela primeira vez $1 trilhão, ou seja, está crescendo economicamente, uma população de mais de 80 milhões de pessoas, mas tem uma geopolítica, como você bem colocou, muito dúbia. Sob a figura de Erdogan, não sabe se o que ele fala hoje dá para acreditar amanhã, se ele vai voltar atrás com essas declarações. Ele sempre calcula o ganho político interno e externo, lembrando sempre que ele é muito criticado pelo cerceamento que faz da oposição dentro da Turquia, colocando inimigos políticos na prisão, além, é claro, de restringir a liberdade de imprensa, que diminuiu bastante no país, se nós pegarmos desde o começo da fundação da Turquia moderna, com Mustafa Kemal Atatürk, isso no começo da década de 20, após o final do Império Turco Otomano. Luca, nós já estouramos o nosso tempo, mas eu queria, se você puder apelar para o seu poder de síntese, que eu queria ouvir a sua opinião, comentando essa questão aqui rapidamente. No primeiro reconhecimento da autorresponsabilidade pelo massacre praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que, abre aspas, todos terão que responder pelo ataque, inclusive eu, fecha aspas. Há uma perspectiva de que, após esse conflito, que ninguém sabe quanto tempo vai durar, tenha terminado a era Bibi, ou seria mais um lance político de Bibi para angariar a simpatia da população e continuar? E no caso dele sair, haveria o risco de uma liderança ainda mais radical assumir, já que lembramos que o Ariel Sharon, no final da vida, e o general Moshe Dayan também, haviam se tornado mais propensos ao diálogo e ao entendimento. Queria uma análise sua ainda que rápida, Luca. Olha, Capeza, a gente vê que uma pesquisa foi divulgada logo depois dos ataques terroristas do 7 de outubro, mostra que quase 60% dos israelenses acreditam que Netanyahu e a sua coalizão sejam diretamente culpadas por essa falha de segurança e pelo ataque indiretamente, porque fala-se muito sobre a Suprema Corte, sobre essas questões da política interna e muda-se o foco e os recursos dos inimigos externos para questões da política israelense. Então a gente vê que muitos deles querem sim a cabeça de Bibi Netanyahu após esse conflito, e muitos já dão como certo que sua era acabou uma vez que a guerra contra o Hamas seja finalizada. É uma questão muito complexa e pode sim abrir caminhos tanto para a paz, para políticos mais moderados que busquem após esse banho de sangue uma reconciliação e uma definição legítima para a questão palestina, ou outro que seja ainda mais radical e continue com esses assentamentos ilegais, o que promoverá uma nova onda de violência, infelizmente. Obrigado, Luca. Aí são 8 horas e 24 minutos, são 5 horas de diferença. Então, uma boa noite para você e volte a qualquer momento. Sempre você é muito bem-vindo aqui no Linha de Frente. Obrigado. Bom, vamos retornar aqui para o nosso debate. Eu vou dar uma informação, mais uma informação aqui. Olha aqui o nosso comandante Farinazo. As Forças de Defesa de Israel, IDF, Israel Defense Force, continuam a realizar ataques aéreos na faixa de Gaza para, entre aspas, melhorar a situação do exército, visando a próxima ofensiva terrestre. Essas palavras são do porta-voz das Forças de Defesa, o contra-almirante Daniel Hagari. Num comunicado, Hagari diz que a guerra, abre aspas, informação militar privilegiada, a guerra será longa e para atingir os objetivos da guerra são necessários resiliência, confiança e paciência, fecha aspas, do público de Israel. Continuaremos a atacar Gaza, abrindo novamente aspas, para alcançar os objetivos da guerra. A cada guerra melhora a nossa situação para as próximas etapas. Meu querido, vou pedir licença aqui ao Nelson Kobayashi, ao Diego Tavares e ao Cristiano Vilela, para a gente ouvir um pouco essa questão da estratégica sobre a duração da guerra. Robson Farinazo, essa é uma admissão de que é uma situação muito complicada. Pelo ar você não consegue atingir os objetivos, vão entrar jovens, você falou, muita gente que devia estar trabalhando, a força de trabalho de Israel vai entrar em Gaza, e você nos falou aqui, tem vários grupos terroristas em todos os bairros. Faz uma análise do que espera. É o Vietnã do século XXI? Olha, Capês, quando um porta-voz militar diz para você que uma guerra vai ser longa, isso quer dizer que ela vai ser muito longa, porque o pessoal costuma dourar a pílula aí para a sociedade. Essa é que é a realidade. Agora, eu penso assim,
Hoje em dia, está todo mundo dizendo que vai aceitar correr os riscos, está todo mundo entusiasmado, todos estão batendo os tambores. O problema é que não começaram a chegar os sacos pretos ainda. Então, como aconteceu na Ucrânia, né? Você via aqui todo mundo, não, Slava Ukraine, isso, etc., vamos à guerra, e agora o discurso já mudou. Eu penso assim, se houver uma guerra longa, as dificuldades para Israel serão enormes. Israel é um país pequeno, ele não pode sofrer muitas baixas. Você viu o senhor Mário falando aí que o setor de turismo já está completamente parado e outros setores da economia também serão prejudicados. Eu lembro que Israel extrai gás do Mediterrâneo, né? E isso aí, em uma situação de guerra, é completamente proibitivo, em virtude principalmente do alcance dos mísseis do Hamas. Hoje parece que o Hamas atingiu Eilat, no extremo sul de Israel, né? São mais de 200 quilômetros da faixa de Gaza, é uma distância expressiva da faixa de Gaza. Então, o que acontece? Acho que as forças de defesa de Israel, eles estão atacando aí, né, fazendo diversos ataques aéreos para amaciar, a gente chama de amaciar o terreno, eles devem estar tentando destruir a infraestrutura do Hamas, só que é muito difícil, dado o tamanho bastante... a compactação de Gaza, é muito difícil você atingir uma instalação aí de apoio ao Hamas sem acabar tendo danos colaterais nos civis. Então, essa destruição que nós estamos vendo aí. Eu não sou otimista com relação a uma guerra, tá, de Israel. Eu acho que se eles entrarem em Gaza, o Hezbollah vai reagir no norte, o Hezbollah e outras milícias xiitas também que podem se deslocar do Iraque e da Síria para a fronteira norte de Israel. E a gente não sabe aonde tudo isso vai parar. Fora o fato do seguinte, o Irã pode entrar nessa guerra também com mísseis de longo alcance que tem condições de atingir Israel. E o Irã tem hoje, provavelmente, a melhor missilística do Oriente Médio, fora os drones. Então, não é um cenário muito bom. O pessoal que está... Eu vejo assim, as pessoas que estão dizendo, tem que ter guerra, tem que ter guerra, você tem que começar a pensar que as coisas podem sair do controle.